Olá, meu aluno, minha aluna que está em casa, né? Vamos seguir com as nossas discussões, né? No encontro passado, nós discutimos com vocês uma temática, um tópico que é do C4, do oitavo, nono ano e da EJA, que é justamente a questão dos sistemas socioeconômicos e como eles contribuíram para a gente configurar a ordem econômica e política mundial, né? Nós saímos da ordem bipolar, capitalismo e socialismo, para a ordem multipolar. A gente falou bem aí no início dessa ordem multipolar, tá? Hoje, vamos discutir uma temática que eu acho fantástica, né? É uma temática muito rica e faz parte do nosso cotidiano. A todo momento a gente vê essas discussões, que são as discussões ambientais, as questões ambientais, né? Que estão em voga na atualidade, né? Com tantos aspectos aí nos jornais, nos telejornais, nas redes sociais, né? Então a gente vai dar essa contribuição para que a gente possa fazer essa discussão no nosso cotidiano de forma mais conceitual, né? De uma forma mais de forma que a gente tenha mais elementos para poder estar entendendo essa realidade, essas discussões, tá bom? Bom, vamos para a apresentação da nossa aula aqui. A gente vai trabalhar hoje com vocês a questão ambiental e a nova ordem mundial, tá? Como eu falei para vocês, é um tópico do quarto ciclo do ensino fundamental, oitavo e nono anos, e da educação de jovens e adultos, tá bom? As habilidades trabalhadas nessa discussão de hoje, tá, vão ser analisar a importância da produção agropecuária na sociedade urbana e industrial ante o problema da desigualdade mundial, de acesso aos recursos alimentares e à matéria-prima. Identificar e analisar as cadeias industriais e de inovação e as consequências dos usos dos recursos naturais e das diferentes fontes de energia, tais como termoelétrica, hidrelétrica, eólica e nuclear, em diferentes países. Percebo como todos esses elementos aí, eles fazem parte do nosso cotidiano, né? Discutir esses elementos dar uma nova roupagem, né? Dar um novo olhar para essas discussões que estão tão permanentes, né, no nosso meio, né? Até porque nós fazemos parte do meio ambiente, né? Existe uma discussão muito grande, teórica inclusive, onde o ser humano ele se colocava fora do meio ambiente, a natureza servia para ele. As discussões avançaram no sentido de entender que o ser humano ele faz parte do meio ambiente. Ora, tudo que nós fazemos no meio ambiente, para o meio ambiente, vai reverberar em nós, né? Não tem jeito, porque nós fazemos parte do meio ambiente. Questão ambiental na nova ordem mundial. Ora, no final da nossa última aula, nós percebemos que nós temos uma nova ordem mundial, né? Onde a hegemonia do capitalismo ela vai predominar, ela vai prevalecer. Tá? Isso vai ser esse elemento da nova ordem mundial, ela vai ser de extrema importância mesmo, para discutirmos a questão ambiental. Vamos ver por quê. Final da Guerra Fria. Com o final da Guerra Fria, nós temos uma nova etapa das relações geopolíticas, ou seja, os países vão se relacionar de uma forma diferente agora, não mais sobre a base do capitalismo e do socialismo agora, vão ser novas bases que vão direcionar as relações entre os países, que são as relações geopolíticas, tá? Os Estados Unidos, nessas novas relações geopolíticas, eles vão ser a potência hegemônica, né? E, como potência hegemônica, o que vai prevalecer vai ser o sistema capitalista. Como eu já falei para vocês, a base do sistema capitalista é a exploração. Exploração de pessoas, exploração de recursos, exploração de tecnologia. Tá bom? Ora, esse aspecto capitalista ele vai ser determinante para a gente construir uma nova ordem mundial. Tá? E, por conseguinte, também novas problemáticas vão surgir, né? Tais como a erradicação da pobreza, a degradação ambiental e o terrorismo internacional. Olha aqui para mim, presta atenção. A pobreza, ela existia no período da Guerra Fria, tá?
as questões ambientais, vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês como elas já vinham sendo discutidas no período da Guerra Fria, né? Existia uma questão também de grupos terroristas que já tinham campo de ação internacional, tá? Só que esses elementos, eles ficavam em segundo plano, tendo em vista que a discussão maior era capitalismo e socialismo e áreas de influência, corrida armamentista, questões espaciais, né, corrida espacial, né, como eu falei para vocês no nosso encontro passado. Isso era o que tomava a conta da discussão internacional e da geopolítica internacional. Quando o capitalismo ele assume essa hegemonia, esses problemas vêm à tona. Não tem mais por que eles ficarem escondidos nem em segundo plano, entendeu? E aí começam novas discussões no campo da pobreza, que é a questão econômica e social, novas discussões no campo ambiental e novas discussões também na questão de segurança, questão do terrorismo internacional, enfim, né? E aí vocês percebem que a gente percebe que a questão ambiental ela ganha um impulso muito grande, uma discussão muito grande, tá? No campo da geopolítica mundial. Ela acaba entrando na mesa de negociações entre os países, né? E isso a gente percebe bem forte atualmente, né? No que diz respeito aos países tentando interferir em outros países por conta das questões ambientais, né? Isso é um aspecto bem importante que a gente vai até discutir aqui no final, que é a desterritorialização das questões ambientais, tá? Vamos para cá. Vamos falar das principais conferências internacionais sobre o meio ambiente, que é um aspecto extremamente importante, porque vai dizer como os países vão tratar a questão ambiental no ponto de vista internacional. A primeira grande conferência internacional foi a Conferência de Estocolmo, em 1972. Tá? Sérios problemas ambientais que afetavam o mundo foram a causa da convocação pela Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, em 1968, tá? Da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, que veio a ser realizado em junho de 1972 em Estocolmo. Tá? Olha aí, gente, só para a gente não confundir as datas. Em 1968, na Assembleia das Nações Unidas, foi definido que teria uma conferência sobre o meio ambiente, tá? Que se realizou em 72. Essa conferência, ela chamou a atenção das nações para o fato de que a ação humana estava causando séria degradação da natureza e criando severos riscos para o bem-estar e para a própria sobrevivência da humanidade. Tá? Olha, gente, um aspecto bem importante, né, para a gente entender como a questão ambiental ela é extremamente importante para a relação entre os países. Olha, perceba, a gente está tratando da questão ambiental e da relevância dela para a relação entre os países, como os países tratam da questão ambiental com os outros países. Tá? O que ficou bem marcado nessa conferência de Estocolmo, né, vários países foram para lá, mandaram suas delegações, né, e quando chegou lá, né, uma discussão bem, um aspecto bem importante foi a divisão entre países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Ponto. A partir daí, os países desenvolvidos criaram um discurso de que os países em desenvolvimento teriam que frear seu desenvolvimento para que eles não continuassem degradando o meio ambiente. Esse é o discurso dos países desenvolvidos. Olha, vocês, países em desenvolvimento, parem de degradar o meio ambiente. Independente de vocês estão crescendo ou não economicamente, as suas indústrias estão crescendo, parem. Desacelerem, porque vocês estão degradando o meio ambiente. O meio ambiente é de todo mundo. Vocês estão causando malefícios para todos nós. Aí, os países em desenvolvimento vêm e olham, como é a história? Vocês querem que a gente pare de desenvolver? Porque vocês já estão desenvolvidos. Vocês já degradaram o meio ambiente de vocês. Entendeu? Agora, nós queremos desenvolver também. Tá? E aí foi essa grande discussão, grande tônica dessa conferência de Estocolmo. Tá? Vamos para cá. Os países desenvolvidos estavam preocupados com os efeitos da devastação ambiental sobre a Terra, propondo um programa internacional voltado para a conservação dos recursos naturais
e genéticos do planeta, pregando que medidas preventivas teriam que ser encontradas imediatamente para que se evitasse um grande desastre. Questionava a legitimidade das recomendações dos países ricos, já que haviam atingido o poderio industrial, com o uso predatório de recursos naturais e que queriam impor a eles complexas exigências de controle ambiental, que poderiam encarecer e retardar a industrialização dos países em desenvolvimento. Isso aí é o discurso dos países em desenvolvimento. Então a gente percebe aí em cima o discurso dos países desenvolvidos, embaixo o contraponto dos países em desenvolvimento, né? Ora, posição do Brasil, né? Uma frase bem marcante do ministro, um ministro que era do governo militar na época, que era o Costa Cavalcante. Desenvolver primeiro e pagar os custos da poluição mais tarde. Não importa, nós vamos ter custos. Nós pagaremos. A gente quer se desenvolver. Essa era a posição do Brasil, representada bem nesse discurso. E a discussão foi tão grande nessa conferência, que chegou a ser... a delegação brasileira colocou essa faixa lá. Bem-vindos à poluição. Estamos abertos a ela. O Brasil é um país que não tem restrições. Temos várias cidades que receberiam de braços abertos a sua poluição, porque nós queremos empregos, dólares, para o nosso desenvolvimento, né? Imagina, olha só, numa conferência mundial sobre meio ambiente, a delegação brasileira, né, colocar essa faixa lá, né? Isso para deixar bem marcado o posicionamento. O Brasil ele tomou a frente desses países em desenvolvimento, tendo visto ali que a década de 70 é a década do milagre econômico, que o Brasil ele dá aquele boom econômico, né, querendo crescer, crescendo bastante, chamando a atenção de investidores internacionais, enfim, né, a gente já imagina o contexto de discussão econômica e política que existiu nessa conferência. E o Brasil tomou a frente dos países em desenvolvimento. Tá? Bora lá. 20 anos depois, né, em 1992, né, a gente tem a Rio 92. Foi a outra conferência, né, uma conferência sobre meio ambiente organizada pela ONU. Tá? Em 1989, a Assembleia da ONU deliberou, né, por essa Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, SINUMAD, que ficou conhecida como Cúpula da Terra, e marcou a sua realização para o mês de junho de 1992, de maneira a coincidir com o Dia do Meio Ambiente. Uma coisa bem interessante foram os produtos dessa conferência, né? Os documentos que foram elaborados dessa conferência. A gente tem aí a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, ou seja, uma discussão que fala sobre desenvolvimento atrelado ao respeito ao meio ambiente. A gente tem também um documento que é a Agenda 21, que é uma agenda, ela é uma programação, né, de práticas e de ações assumidas pelos governos, pensando a chegada do século XXI, lembrando que a gente está no final do século XX, aí, né, em 1992. Tá? A gente tem aí um outro documento muito importante, são os princípios para a administração sustentável das florestas, tá? Ou seja, usar a floresta de forma sustentável. A gente tem princípios aí que vão direcionar essa ação de sustentabilidade das florestas. A gente tem uma convenção da biodiversidade, ou seja, uma convenção que fala sobre o respeito à biodiversidade, a importância da biodiversidade. E a gente tem também uma convenção, né, que fala sobre a mudança do clima, ou seja, os aspectos relevantes sobre a mudança do clima no decorrer de toda a história da humanidade, principalmente a partir da Revolução Industrial, né? Ora, percebam, gente, o quanto essa conferência, a Rio 92, chamada Cúpula da Terra, o quanto ela foi importante, quantos documentos de relevância mundial surgiram a partir dessa conferência, né? Mas aí a gente já percebe a amplitude, né? A amplitude por conta dos documentos que foram gerados e principalmente também pela questão da participação. Nunca uma conferência das Nações Unidas
teve tantos delegados internacionais, tantos países envolvidos, né? Então a gente percebe, e aí a gente vai fazer um contraponto aí, uma relação com a questão do final da Guerra Fria, né? Ora, a partir do momento que a oposição capitalismo e socialismo deixa de existir, essa questão ambiental toma um vulto muito grande. E o fruto desse vulto muito grande foi justamente a amplitude, a participação generalizada de boa parte dos países do mundo nessa conferência. Essa participação foi tão grande que gerou esses documentos de importância e ainda servem de referência até hoje para as políticas ambientais de diversos países do mundo. Tá bom? Bom, depois da Rio 92, né, a ONU... Aí, lógico que depois da Rio 92, diversas conferências setoriais foram ocorrendo. Conferências sobre o clima, conferências sobre biodiversidade, conferências sobre florestas, né? Aí a gente já percebe também a influência da Rio 92 no que diz respeito a esse frutificar de discussões setoriais, né? Só que, 10 anos depois, a ONU ela organizou uma nova conferência, que foi a Rio +10, que aconteceu em Joanesburgo, tá? Ora, a Rio +10, ela aconteceu em setembro de 2002 e as Nações Unidas realizaram a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Joanesburgo, na África do Sul. Foi um encontro de alto nível, reunindo líderes mundiais, cidadãos engajados, agências das Nações Unidas, instituições financeiras multilaterais e outros grandes atores, para avaliar a mudança global desde a histórica Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, também conhecida como a Cúpula da Terra ou Rio 92. Tá? Ora, gente, presta atenção. O que é interessante a gente perceber é a participação dos líderes mundiais, que são os líderes que detêm, né, o poder de relação entre países, de definir formas de se relacionar, formas de ação dos países no que diz respeito ao meio ambiente. E principalmente também a participação de instituições financeiras. Isso é muito importante da gente ressaltar. Tá? E aí, gente, nessa Rio +10, nós temos algumas deliberações que vão estar direcionadas para a questão da agricultura, tá? Uma agricultura mais sustentável. Nós temos também discussões relacionadas com a biodiversidade, discussões relacionadas também com a atividade pesqueira, né? De forma que ela seja menos predatória, né? Questão da conservação da água, manejo e conservação da água, discussões relacionadas com as mudanças climáticas, discussões relacionadas também com a questão energética, que é um tópico que a gente vai discutir um pouquinho melhor lá no final da nossa aula, e também a ajuda ao desenvolvimento. Ora, gente, presta atenção. É interessante a gente pensar o seguinte: beleza, vamos conservar a natureza. Mas o homem não faz parte da natureza? Faz. Ora, nós temos também que pensar, né, saídas para essa sociedade, né, de modo que ela também possa se desenvolver, né? E aí começa a discutir, né, na verdade é uma discussão desde a década de 80, mas aí ela começa a tomar um corpo maior, que é a questão da ajuda a pensarmos práticas concretas de desenvolvimento sustentável, né? E aí essa conferência, ela começa a trazer políticas mais concretas no sentido de auxílio dos países ricos aos países pobres no que diz respeito ao seu desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável, não um desenvolvimento a qualquer custo. Tá? Isso é bem importante da gente ressaltar. Tá? Bom, logo depois da Rio +10, né, a gente volta para o Rio de Janeiro novamente, que é a nossa Rio +20, que aconteceu no Rio de Janeiro. Tá? Rio +20, Rio 20 ou Rio +20, ou Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, é um evento de sustentabilidade, o qual retorna após 20 anos diversos temas que foram explorados durante o evento da Eco 92, que foi a Rio 92, tá bom? Considerando um dos maiores eventos organizados pela ONU, a Rio +20 ocorreu entre 13 e 22 de junho, em diversas partes da cidade do Rio de Janeiro. Os principais temas abordados foram
desenvolvimento sustentável, economia verde, inclusão social e pobreza. Tá? E aí a gente percebe, quando a gente fala da questão da inclusão social e pobreza, já a relevância do ser humano para a questão do desenvolvimento sustentável. Né? É importante ressaltar que, paralelo ao Rio+20, né, a gente também teve uma outra cúpula, né, justamente preocupado com a questão dos povos tradicionais, que foi a Cúpula dos Povos, que ocorreu entre 15 e 23 de junho no Rio também, praticamente no mesmo período, com vistas a discutir e propor alternativas para a crise socioambiental que vem crescendo cada vez mais no mundo. Ora, percebam a relevância da Rio+20, principalmente quando ela se atrela a essa discussão dos povos, principalmente dos povos tradicionais. Ora, eu quero proteger a natureza? Quero. Mas é importante também eu perceber que dentro da floresta tem um povo, tem uma sociedade que mora lá e também que precisa de alternativas para viver lá dentro, de forma a também conservar a natureza, mas conservar a sua sobrevivência, tá? Conservar a sua existência cultural e material, tá bom? Então percebam como essas discussões, elas começam se atrelando, né? E esse atrelamento vai dando um âmbito cada vez maior para as conferências da ONU, tá? Vamos voltar para cá. Resumo da Rio+20. Países participantes. O evento contou com a participação de mais de 180 países do mundo, integrantes da ONU, né? Bem como a presença de chefes de Estado, governo e ainda dos principais organismos internacionais. Objetivos. Além de discutir temas em torno das questões ambientais, o evento teve como objetivo fortalecer e assegurar o desenvolvimento sustentável entre os países envolvidos. Ademais, o tema da economia verde foi um dos principais objetivos da conferência. Tá? Essa questão da economia verde eu vou tratar já com vocês. Tá? Resultados. Embora tenha sido construído com a união de diversos países que se propuseram a cooperar, visando uma sociedade mais justa e sustentável para todos, os resultados coletados após o evento demonstraram o contrário. Infelizmente, olha aqui, os resultados, né, não foram os resultados esperados. Por quê? Porque existia muito conflito de ideias, né, muitas discussões, e faltou consenso, né? O consenso maior foi a falta de consenso, né? O que era bom para um, o que um entendia como bom, outros já questionavam, né? E aí não havia consenso de que práticas eram as mais corretas para que o mundo todo seguisse, né? E a partir daí, né, cada um defende, cada país, cada órgão, cada organização internacional defendendo seus interesses, acabou que não houve consenso de modo que a gente pudesse dizer assim, agora vai ser um documento coerente para a gente caminhar e saber para onde a gente vai no que diz respeito à questão ambiental no mundo, tá bom? Bora para cá. Vamos finalizar aqui com alguns aspectos importantes no que diz respeito à questão ambiental. Ora, quando eu falo de questão ambiental, né, a questão ambiental, ela acabou gerando uma geopolítica ambiental. Por quê? Porque a questão ambiental, ela é uma questão desterritorial, tá? Olha aqui, deixa eu explicar bem para vocês o que é desterritorial. A questão ambiental, né, ela é os problemas ambientais, né, eles não são restritos, né, e não ficam restritos a um determinado país. Vou dar um exemplo para vocês. Uma mancha de óleo, né, que ela ocorreu o vazamento de óleo no litoral de um determinado país, né. Esse óleo que foi derramado no litoral de um determinado país, ele não tem como ser controlado para que ele fique só restrito ao litoral daquele país, entendeu? Os problemas ambientais, geralmente ultrapassam as fronteiras dos países, né? Por exemplo, as queimadas que ocorrem hoje no Brasil, né? A fumaça gerada por essas queimadas, elas não ficam restritas ao Brasil, elas vão gerar consequências para os países vizinhos. Então perceba que os problemas ambientais, eles não respeitam as fronteiras, nem tem como eles respeitarem, né? Porque são dinâmicas naturais e os territórios são construções sociais, né? Então a gente já não tem como a gente atrelar um ao outro, né? A questão, a dinâmica ambiental acaba suplantando, né, o território, que é uma construção social histórica, né?
tendo em vista esse contexto aí, o que é que a gente tem? Uma desterritorialização da questão ambiental. Ora, esse aspecto é extremamente importante. Por quê? Já que o meio ambiente ele não fica restrito a um país, logo, a questão ambiental tem que ser tratada por diversos países, né? Por conta justamente dos problemas ambientais, quando eles ocorrem, eles acabam causando consequências negativas para diversos países, né? E principalmente quando a gente trata das questões climáticas, né? O alcance desses problemas ambientais ele acaba se tornando um alcance mundial, né? Daí, quando a gente falar de questões climáticas, geralmente a gente está falando de conferências que envolvem a maior parte dos países do mundo, tá bom? Vamos ver outro aspecto importante da questão ambiental, né? Ecomarketing. O que é o ecomarketing? É aquilo que a gente estava falando de economia verde. Ora, naturalmente, olha aqui para mim, naturalmente, existe uma oposição entre a lógica do capital e do lucro e a lógica ambiental. Por quê? O lucro, ele vem da exploração. E uma das explorações é a exploração dos recursos naturais, tá? Daí a gente já percebe uma oposição entre conservação e geração de lucro, tá? Ora, o capitalismo percebendo, né, a importância dessa discussão ambiental, né, o que é que ele faz? Ele começa a dar uma roupagem diferente para os seus produtos, dizendo, esses produtos são produzidos de forma sustentável, aqui essa empresa aqui, ela refloresta, né? E aí é criado todo um ecomarketing, um marketing relacionado com a ecologia, com o meio ambiente, com uma economia mais verde, para que esses produtos possam ser consumidos de forma sustentável. Só que, às vezes, esse ecomarketing fica só no discurso mesmo, tá bom? E, por último, a gente tem a questão das mudanças climáticas relacionadas com o sistema energético. Olha, gente, a gente tem o seguinte, matrizes energéticas, hoje, a maior parte das matrizes energéticas, olha aqui, a maior parte das matrizes energéticas utilizadas pela nossa sociedade são matrizes energéticas que utilizam recursos não renováveis, petróleo, gás, carvão mineral, né? E os resíduos da queima desses recursos para gerar combustível são recursos altamente poluentes, principalmente para a atmosfera, né? Daí a consequência da queima desses recursos, da queima desses combustíveis, que são combustíveis fósseis, né, para o meio ambiente, principalmente para o clima, né? A relação direta entre produção de energia e mudanças climáticas, tá? Que é uma discussão que a gente vai aprofundar num próximo encontro, tá? Mas o que a gente tem que entender é que a queima desses combustíveis fósseis, que são combustíveis não renováveis, ou seja, a gente vai retirar da natureza, a natureza não vai repor, não tem mecanismo de reposição, tá? São consequências muito negativas, né, para o nosso clima, e por conseguinte para o nosso meio ambiente, entendeu? Ora, qual é a saída? É buscar tecnologia para gerarmos novas formas de energia a partir de recursos renováveis e que geram menos impacto ambiental. A gente tem que investir em tecnologia para poder gerar energias ditas mais limpas e renováveis, para que a gente possa ter sempre essas fontes disponíveis para nós, tá? Ora, esses três aspectos, o ecomarketing, a desterritorialização da questão ambiental e a questão dos recursos energéticos, né, são questões que são as mais tratadas quando a gente fala de questão ambiental e nova ordem mundial. Bom, gente, a gente vai finalizar a nossa discussão de hoje, tá? Espero que tenha sido muito produtivo para vocês e a gente espera estar novamente com vocês dando continuidade aos nossos encontros, às nossas discussões. Um grande abraço e fique com Deus.